Olá, gente, graça e paz. Meu nome é Poliana e eu vou estar falando um pouco hoje sobre sementes, que foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. Quando nós cristãos ouvimos falar sobre sementes ou semeadura, colheita, nesse processo da lei da semeadura, automaticamente nós somos levados a pensar sobre sementes, e plantar dinheiro, a respeito de finanças. Mas aquilo que Deus falou comigo para compartilhar com vocês é que sementes vai muito além do que aquilo que você planta na igreja ou planta na vida de alguém, financeiramente falando. Uma semente, ela pode ser um dom, pode ser um talento que Deus colocou dentro de você, pode ser a sua atenção, o seu tempo, pode ser as suas ações, pode ser o seu estudo. Um dia eu vi alguém falando que sementes é tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você pode fazer para abençoar a vida de alguém. E talvez você olhe assim, uma semente, ela é tão pequena, mas a semente é um pequeno início de algo grande, de um grande futuro que está por vir. Deus, ele depositou muitas sementes dentro de nós. Tanto é que eu posso dizer que nós somos um armazém de sementes, ambulante. Nós estamos andando, mas carregamos dentro de nós essas sementes. Quando eu penso sobre semente, eu penso que Deus, ele nunca vai pedir uma semente, pedir algo para você dar para ele ou para as pessoas que você não tem. Ele sempre vai pedir algo que você tem, que você pode dar. Ele começou a me mostrar na Bíblia algumas pessoas que ofereceram, semearam para ele aquilo que tinha. Um exemplo disso, que eu começo a pensar é Moisés. Quando Deus chamou ele, naquela sarça, aquilo que ele tinha ali com ele era um cajado. E ele pôde semear aquele cajado, e através daquele cajado, Deus pôde operar grandes milagres, abrindo o mar vermelho, provocando tantos sinais e maravilhas através daquilo que ele tinha semeado a Deus. Raabe, outro exemplo, ela não tinha tantas coisas para oferecer, para semear, mas ela tinha um abrigo para semear para aqueles espias que foram até olhar a terra que Deus tinha prometido para Israel. Então, ela não tinha uma grande coisa, ela não tinha uma grande semente, mas ela tinha algo que ela podia oferecer. E aquele abrigo, aquela atitude de proteger, de guardar aqueles espias, aqueles 2 espias, foi uma semente que ela pôde oferecer para Deus. Outro exemplo de uma semente que talvez pareça pequena, mas é aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Quem diria que aquilo ali, para tantas pessoas tão insignificante, poderia ser até desvalorizado. Mas Deus olhou para aquilo e ele viu, isso aqui é uma semente. E aquele pão e aqueles pães e aqueles peixes, eles puderam ser multiplicados a partir do momento que ele semeou. E pôde alimentar uma tão grande multidão. Outro exemplo que eu posso citar aqui é aquela viúva, que foi até o templo e foi depositar no gasofilácio essas 2 moedas que tinha. Para tantos, meu Deus, o que é 2 moedas? O que é aquelas poucas moedas? Mas diante de Deus, aquilo ali não estava apenas aquelas 2 moedas, ele não estava vendo somente aquilo. Ele estava vendo a atitude do coração dela, estava vendo que ela estava dando aquilo que ela tinha, a semente de honra que ela tinha. Deus não queria algo que ela não tinha. Deus queria algo que ela tinha. E às vezes nós podemos olhar e dizer, é tão insignificante, é tão pequeno, Deus não quer isso, mas a gente tem que ter o cuidado para que o orgulho ele não venha roubar a oportunidade que nós temos de começar um plantio, de semearmos algo. Um dia eu tive a oportunidade de passar por isso, Eu me lembro que foi logo no começo, quando eu cheguei na igreja, onde eu faço parte hoje, e tinha um pastor que estava aniversariando, e ele é um grande pai espiritual para mim, uma pessoa que eu honro muito, que é o meu pastor Edgley. E era o aniversário dele, e eu me lembro que eu não tinha um grande presente para dar, mas eu tinha uma semente. E eu me lembro que eu fui falar com ele e eu estava tão envergonhada, tão constrangida pela quantidade da minha semente. E quando eu cheguei lá diante dele, tão constrangida, ele falou assim, não tenha vergonha da sua semente, nunca tenha vergonha da sua semente. E aquilo marcou a minha vida, porque eu sei que eu semeei em honra
E eu tenho colhido frutos disso até hoje, através da vida dele e através do Senhor mesmo, né? Então nunca, né, tenha vergonha daquilo que Deus confiou para você como semente para você plantar. Não deixe o orgulho roubar isso de você entrar nesse ciclo de semeadura e colheita. A única coisa que você precisa estar é disposto a começar essa semeadura. Se você tiver disposição de semear, meu querido, o negócio vai dar bom. Sementes abrange tudo. E algo que é certeiro, que a palavra nos garante, é que se você semear, pode ter certeza, convicção, porque é uma lei, é um princípio. Se você semear, você vai colher. E isso gera muita alegria no nosso coração, né? Porque nós temos certeza que se estamos plantando bem, nós vamos colher bem. Mas também tem que gerar um temor no nosso coração de saber que se estamos plantando mal, nós certamente iremos colher os frutos daquilo ali. E Deus me deu um exemplo disso na Bíblia, né? Que foi Jacó. Ele plantou engano quando acerca da primogenitura, né? Quando ele queria receber a primogenitura, ele enganou o pai e recebeu a primogenitura no lugar do seu irmão. E lá na frente, muitos anos depois, ele também colheu engano, quando ele foi escolher a esposa e recebeu outra no lugar. E também isso me mostra de que o tempo pode passar, né? Porque você talvez não plante agora e colhe agora, porque existe um processo, eu vou falar isso mais na frente, mas pode ter certeza, você vai colher. Ele plantou engano e lá na frente ele colheu o fruto daquilo que ele plantou. Então, se você tem plantado, né, de uma maneira errada, fique atento, querido, se arrependa em nome de Jesus, porque a Bíblia nos garante que se plantarmos, nós iremos colher. E aí, vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: Elias foi a Sarepta quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um apunhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor envia a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Então, quando eu começo a ler esse texto, eu começo a ver uma semente sacrificial. Porque essa mulher, ela estava dizendo para Elias que ela só tinha aquilo, que ela ia comer e que ela ia morrer junto com o filho dela. Mas ele disse: olha, isso que você tem pode parecer que isso aí você vai morrer, mas na verdade, isso aí é uma semente, que se você semear, você vai colher sustento para você e para sua família até o dia em que a chuva vir. E aquela mulher fez, e a palavra nos diz que ela pôde ter sustento da parte de Deus, porque ela semeou aquilo que ela tinha. Eu me lembro que eu posso perceber que isso aqui não foi algo fácil para ela, não foi confortável, né? Ela pegar aquilo que ela tinha, mas ela pôde atender à instrução do profeta, semear e colher de uma maneira que ela pôde provar também da bondade e fidelidade de Deus para com ela. Outro exemplo na Bíblia que é algo incrível que Deus começa a ministrar para mim sobre essa questão de semeadura é a respeito de Jó. No livro de Jó fala que na situação mais difícil que ele estava vivendo, num momento de tantas crises, de tantas coisas, de tanta dificuldade, a Bíblia diz que ele orava pelos seus amigos. Eu paro para pensar que naquele momento que estava precisando de oração ali, era ele. Mas a Bíblia diz que ele orava pelos amigos dele.
E lá na frente eu posso ver a bondade de Deus, né? Sobre a vida de Jó, né? Restituindo para ele, né? Mais aquilo que ele tinha. E aí eu posso pensar que no momento de dificuldade que você esteja vivendo, talvez seja uma boa oportunidade de você estar semeando. Porque, como eu falei, é certo que você vai colher. Não crie expectativa na sua colheita vindo das pessoas, vindo dos homens, pelos bens que você está promovendo. Mas tenha certeza de que a sua colheita ela vem do Senhor. E que aquilo que você faz acontecer para os outros, Deus fará acontecer para você. Meu pastor costuma dizer isso, né? O bem que você tem plantado, tem semeado, para quem quer que seja, Deus fará isso vir para a sua vida. Lá em Mateus 7,12 diz exatamente isso, né? Aquilo que você quer que façam para você, façam também aos homens, né? Então talvez, Paulo, eu preciso de encorajamento. Hoje, aquilo que eu mais preciso nesse momento é de encorajamento. Bem, essa é uma boa oportunidade de você pegar e encorajar outras pessoas. Paulo, eu tô precisando tanto de um abraço. Eu preciso tanto de um auxílio, né? De um conforto e um consolo. Talvez essa seja a oportunidade de você estar semeando, porque é certo que você vai colher. Como eu falei, existe um processo nessa questão da semeadura e colheita, né? Como eu disse, não tem como eu plantar hoje e já colher amanhã. Existe um processo que é você plantar, você semear, você esperar e depois você colher. Não é passe de mágica. Mas, Polly, e o que eu preciso fazer nesse tempo de espera, minha filha? Acreditar, porque se a palavra diz que se você plantar, você vai colher, é descansar, é desfrutar dessa espera. E também sendo vigilante para que você não possa sabotar a sua colheita. Porque talvez no processo de espera você esteja olhando e esteja dizendo, vai demorar tanto, tá demorando tanto, e você comece a sabotar a sua colheita. Então, fique atento, vigie para que isso não aconteça com você. Como eu falei, né, para aquela viúva, para a viúva, não foi fácil, né? Talvez o processo de semeadura não seja algo confortável. Um exemplo disso é que nós vamos ler agora, tá lá em Salmos 126, o versículo 5, que diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam para a colheita. Então talvez você vai ter que plantar, você vai querer plantar algo, você vai precisar plantar algo, e aquilo vai trazer, talvez você chore. Talvez as sementes que você tenha plantado estudando para passar no Enem, né? Ou no seu esforço, trabalhando para sustentar ou promover talvez aquele sonho que você deseja, né? Talvez sejam sementes que você tem plantado em lágrimas. Mas eu queria estimular você a não olhar apenas para o plantio, mas para o resultado da sua semeadura. Para a colheita que é certa, para o resultado da sua semente, sabendo que você está plantando talvez esforço, talvez tantas coisas, né? Mas sabendo que certamente você vai colher o fruto das suas sementes. Que pode ser que agora você esteja semeando em lágrimas, mas a Bíblia diz que você voltará cantando, né? Gritando, gargalhando, alegre, feliz com os seus feixes, com o resultado das suas sementes. Um exemplo na Bíblia que eu vejo de maior semeador que já existiu é o nosso Pai, é Deus. Deus, ele semeou a melhor semente dele, que foi Jesus. Uma semente, e sabe, uma semente só, produziu e tem produzido tantos frutos. Olha eu aqui, olha você aí. Deus enviou Jesus como uma semente, porque ele tinha em vista, eu e você, uma grande colheita. Sabe, uma pessoa semeou muito na minha vida, muito, sabe, sementes de tantas renúncias, para que hoje eu, minha família, né, pudéssemos estar onde nós estamos. E essa pessoa não chegou a ver, talvez, o fruto, né, o resultado da sua semente, mas hoje, tantos outros têm sido abençoados com os resultados das sementes que ela plantou lá atrás. Então, eu queria estimular você também a semear, mesmo que talvez você não venha a colher, a ver o resultado da sua semente, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, outras pessoas terão acesso a essa colheita.
Então, eu queria estimular mesmo a você a aplicar e viver as verdades deste princípio, porque eu sou fruto disso, eu tenho feito isso e tenho visto o resultado disso. Um dia eu estava conversando com o Senhor a respeito de um grande sonho e desejo que Ele plantou dentro do meu coração. E eu falei, Ele começou a me dizer, o que é que você tem para que isso aconteça? E eu falei, Senhor, naturalmente eu não tenho nada. Ele falou, reveja a sua resposta. Eu falei, não, mas eu não tenho nada. Se eu apertar aqui, se eu ver aqui, não tem como. E ele falou, Poliana, deixa eu lhe lembrar de algo. Você tem sementes plantadas. Então comece a reivindicar a sua colheita. Então, Deus me lembrou disso e eu comecei a chamar a minha colheita, a me alegrar com a minha colheita. E eu tenho certeza, querido, que aquilo que eu tenho plantado em Deus, eu irei colher. E da mesma forma, igualzinho, é para você. Então era isso, né? Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado, porque isso é uma verdade que eu tenho aplicado. Eu não estou falando para você de algo que eu não conheço ou que apenas eu ouvi falar, mas porque eu tenho vivido isso. E mais do que eu posso te garantir, a palavra de Deus te garante. E a palavra é a verdade. Então, gente, foi isso. Eu espero que você tenha sido abençoado. E aí, um cheiro. Tchau!